Em meio às sombras dos corredores da Universidade Yale, uma das mais prestigiadas instituições dos Estados Unidos, existe uma porta de pedra que leva a um lugar onde poucos foram autorizados a entrar. Essa porta dá acesso ao chamado The Tomb, o túmulo. Lá dentro, em meio a crânios humanos, velas, bandeiras piratas e símbolos arcanos, reuniões ocorrem há quase 2 séculos. Reuniões que moldaram o destino de nações, selaram alianças secretas e formaram uma elite que, segundo muitos estudiosos, atua nas sombras do poder mundial. Estamos falando da sociedade secreta Skull and Bones, Caveira e Ossos, talvez o grupo mais misterioso e influente dos Estados Unidos. Fundada em 1832 por estudantes da Universidade Yale, a Skull and Bones rapidamente se tornou um núcleo fechado de influência política, econômica e militar. Apenas 15 novos membros são escolhidos por ano, todos no último ano da graduação. Os critérios são obscuros, mas os escolhidos são geralmente estudantes com conexões familiares poderosas ou que demonstram potencial excepcional de liderança, influência ou riqueza. Uma vez escolhidos, passam por um ritual de iniciação altamente sigiloso, repleto de simbolismos, juramentos e confissões íntimas. Dizem que os novos membros devem relatar detalhes obscuros de sua vida pessoal diante dos outros. Essa prática, segundo estudiosos da sociedade, serve para criar laços de confiança ou de chantagem eterna. A sociedade tem como símbolo uma caveira sobre 2 ossos cruzados, com o número 322 logo abaixo. O número, segundo alguns, remete ao ano da morte de Demóstenes, símbolo do poder da oratória e da manipulação política. Outros acreditam que seja uma referência a um capítulo obscuro da história grega que envolve sociedades secretas e pactos silenciosos. Mas o que torna a Skull and Bones tão intrigante não são apenas seus símbolos, é quem passou por ela. Entre seus membros estão 3 presidentes dos Estados Unidos, William Howard Taft, George H. W. Bush e George W. Bush. Também fazem parte ex-diretores da CIA, senadores, juízes da Suprema Corte, magnatas de Wall Street, fundadores de grandes conglomerados midiáticos e industriais. Em outras palavras, uma parte significativa da elite americana. E todos eles compartilham um juramento de lealdade que vai além do serviço público, um juramento à irmandade. George W. Bush, ao ser questionado em uma entrevista sobre sua participação na Skull and Bones, respondeu: "É tão secreto que não podemos falar a respeito." E o mais inquietante, o mesmo aconteceu com seu adversário nas eleições de 2004, John Kerry, também membro da Skull and Bones. Isso significa que não importa quem vencesse aquelas eleições, a sociedade secreta teria um dos seus no cargo mais alto do mundo. Coincidência? Ou parte de um plano muito maior? O túmulo, como é chamado o edifício da Skull and Bones, não tem janelas e permanece trancado o ano inteiro. Seu interior é decorado com artefatos bizarros como crânios humanos, relíquias de guerra, retratos antigos e objetos ocultistas. Segundo relatos de ex-membros, há até o suposto crânio de Jerônimo, o famoso líder indígena Apache. A família de Jerônimo chegou a processar a sociedade para recuperar os restos mortais. O caso nunca foi completamente resolvido. Mas por que essa obsessão por ossos? Por que o fascínio com a morte, com o túmulo, com o sigilo eterno? A resposta pode estar nas origens da sociedade. Alguns acreditam que a Skull and Bones seja uma ramificação de ordens europeias muito mais antigas, como os Illuminati da Baviera, ou até mesmo herdeira de tradições templárias secretas. A própria fundação da sociedade aconteceu após uma viagem do seu fundador, William Russell, à Alemanha. Lá ele teria tido contato com sociedades discretas que operavam nos bastidores da política europeia. Ao retornar, fundou a Skull and Bones com estatutos semelhantes aos de ordens maçônicas, mas com um grau ainda maior de secretismo. Durante o século XX, membros da sociedade estiveram diretamente ligados à criação da CIA, ao complexo industrial militar americano, ao financiamento de guerras e até à fundação de instituições como o CFR,
Council on Foreign Relations e a Comissão Trilateral, todas apontadas em diversas teorias da conspiração como braços de controle global. A conexão com a CIA é particularmente forte. Muitos diretores e agentes de alto escalão passaram pela Skull and Bones. Um deles, William Casey, ex-diretor da CIA, dizia que só saberemos que nossa missão está completa quando tudo que o público acredita for mentira. Frase assustadora, especialmente considerando sua origem. Mas o que acontece com quem rompe o silêncio? Ex-membros ou estudiosos da sociedade afirmam que há penalidades graves para quem quebra o juramento. Não apenas exclusão social, mas retaliações profissionais, financeiras e até ameaças veladas. A Skull and Bones, embora pequena em número, exerce poder por meio de influência cruzada. Os membros estão posicionados em pontos-chave de bancos, governos, universidades e imprensa. Eles não precisam de maioria, só precisam estar nos lugares certos. Muitos apontam que decisões geopolíticas importantes tiveram a assinatura silenciosa da Irmandade. A Guerra do Golfo, o colapso de mercados emergentes, as políticas de espionagem em massa, todas essas ações teriam envolvimento direto ou indireto de membros da Skull and Bones. Outro aspecto inquietante são os rituais. Durante a iniciação, os novatos, chamados de cavalos, passam por provas simbólicas dentro do túmulo. Há relatos de encenações fúnebres, leituras de textos ocultistas, simulações de morte e renascimento. Tudo isso com o objetivo de quebrar o ego e reformular a mente dentro da lógica da sociedade. Alguns pesquisadores sugerem que essas práticas beiram o controle psicológico. Outros as comparam a doutrinas de manipulação da mente utilizadas por agências de inteligência. Coincidência ou método? Também há um elemento espiritual. A caveira como símbolo da mortalidade, o juramento de silêncio eterno, os rituais de confissão, tudo isso aponta para uma organização que não é apenas política, mas iniciática. Os membros não apenas se protegem, eles se moldam. Uma elite que compartilha segredos profundos, mas também objetivos em comum. Ao longo das décadas, denúncias surgiram. Estudantes que tentaram expor a sociedade foram silenciados, ridicularizados ou expulsos. Documentários como Skull and Bones, The Brotherhood of Death, tentaram lançar luz sobre o funcionamento interno, mas encontraram resistência em todas as esferas. Nada se mantém oculto por tanto tempo se não houver algo realmente poderoso por trás. E então surge a pergunta inevitável. O que exatamente a Skull and Bones está planejando? Alguns dizem que é apenas uma sociedade estudantil com tradições bizarras. Outros acreditam que ela seja um dos centros reais de poder do mundo moderno, operando com mais eficácia do que qualquer parlamento ou eleição. E se for verdade? Se existe um pacto silencioso entre membros espalhados por todas as áreas da sociedade, operando por trás das cortinas, não seria essa a definição de um governo nas sombras? Em tempos onde discursos sobre democracia e liberdade são exaltados, saber que decisões globais podem estar sendo influenciadas por um grupo de poucos homens que juraram lealdade a um túmulo é, no mínimo, perturbador. A história da Skull and Bones não está nas páginas dos livros escolares. Ela está nos bastidores, nos arquivos que ninguém lê, nos corredores onde o verdadeiro poder circula. E talvez seja por isso que, apesar dos avanços da tecnologia, da informação e da liberdade de imprensa, tão pouco se saiba, de fato, sobre eles.